Olá, prezados, estamos aí dando início a mais uma semana da nossa aula, né, o Direito Constitucional 1. E só lembrando, né, agora dia 30, ou seja, próxima quinta-feira, é o prazo para vocês enviarem a análise daqueles dois acórdãos, né, os acórdãos que vão fazer, às vezes, aí, a prova bimestral. Né? Então, alguns professores estão fazendo aí essa prova no portal do aluno, a nossa avaliação ela foi substituída aí por esse trabalho, essa análise individual de dois acordos, conforme a gente já vem falando aí há 2 ou 3 aulas. Né? Então fiquem atentos agora, dia 30, prazo fatal aí, prazo final para vocês enviarem esses acordos. Assim que todos enviarem, assim que a gente passar esse prazo, eu pretendo aí semana que vem já fazer o lançamento das notas. Né? Claro que o portal do aluno precisa liberar o espaço lá para eu poder lançar essas notas, mas a intenção é que semana que vem aí todos já tenham essa nota, tomando aquele trabalhinho que foi feito em sala de aula, né? Aquele trabalho que a gente fez ainda presencial. Bom, aula de hoje a gente dá continuidade nos remédios constitucionais. Né? A gente já viu o habeas corpus, a gente já viu o mandado de segurança. Hoje a gente vê os 3 que restam: o mandado de injunção, o habeas data e a ação popular. São os 3 remédios constitucionais aí que remanescem. São ações, sim, importantes, são ações que têm aí seu elevado grau, né, de importância, mas não são ações aí do dia a dia, né, dos advogados. Então, essas 3 ações aí a gente vê com um pouquinho mais de velocidade, a gente vê tudo isso na aula de hoje, sempre acompanhando aí os slides, né, os slides que estão sempre anexos aí no portal do aluno. Vocês podem baixar, editar, enfim, fazer qualquer anotação que vocês entenderem pertinente. E ao longo da aula de hoje, a gente avança aí com aquela questão semanal, né? Aquela questão semanal que vai compor aí a segunda nota do segundo bimestre. Né? Então fiquem atentos e vamos acompanhando aí no PowerPoint. A gente começa com o mandado de injunção. Né? O mandado de injunção ele é uma ação, assim como todos os demais remédios constitucionais previstos no artigo 5º aí da Constituição. A gente já vai ver aí a disposição, mas ele tem uma peculiaridade, né? O mandado de injunção ele não tem uma lei específica aí traçando o rito, traçando requisitos, traçando aí todos os detalhes que essa ação poderia ter, né? Então, de uma certa forma, o mandado de injunção ele é utilizado aí como analogia, né, e a própria lei aí ela traz a referência ao mandado de segurança. Né? Então, mandado de injunção e mandado de segurança têm o mesmo rito e tem a mesma lógica aí de ser conduzido. Né? Então, também é impetrado, também é contra uma autoridade coatora, também é o impetrante, a sentença também é uma ordem. Né? Então, o mandado de injunção ele segue aí a lógica do mandado de segurança que foi a aula passada. Bom, aonde que ele está previsto? Né? O mandado de injunção está previsto no artigo 5º, inciso 71, e ele traz aí exatamente para que serve aí esse mandado de injunção. Então, veja, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, vejam, o mandado de injunção ele é uma ação que vai exigir aí uma omissão, né, uma omissão do poder público, aí do poder executivo ou legislativo, de concretizar um direito que está previsto aí na Constituição para a pessoa. Né? Então, a pessoa tem direito a alguma coisa, mas essa coisa depende de uma norma regulamentadora, né? São aquelas normas de eficácia limitada, exige que o Poder Executivo edite a norma necessária para regulamentar como a coisa vai funcionar. Né? Então, essas normas de eficácia limitada precisam de uma lei, ou um decreto, ou um regulamento em si, que vá dizer como funciona aquele direito. Sem essa norma, ele não é aplicável na prática, não é concretizado. Então, se houver essa omissão, existe aí essa figura do mandado de injunção. Né? O mandado de injunção ele tem essa previsão e o seu objetivo qual que é? Permitir o exercício aí dos direitos fundamentais de cada um quando não há uma norma que concretize aquilo.
né? Então não adianta a Constituição prever um direito fundamental para a pessoa e não trazer aí na prática um modo de se efetivar. O mandado de injunção vem trazer aí essa possibilidade. Quem entra com a ação? Qualquer pessoa física ou jurídica que demonstre aí que está sendo afetada pela ausência daquela norma, né? Então não é uma ação abstrata, é uma ação que exige aí que a pessoa indique o porquê, né, ela está sendo afetada. Então não é uma ação, como a gente vai ver aí no próximo semestre, a questão das ações contra uma lei em tese ou uma omissão legislativa em tese geral, ela é uma ação específica e pontual para aquela parte, né? Então aquela parte precisa comprovar aí que está sendo afetada pela ausência de norma regulamentadora. E aí, sobre o polo passivo, existe uma divergência, uma discussão acerca de quem deveria figurar aí no polo passivo, ou seja, quem seria aí o réu. Alguns entendem que quem tem que figurar no polo passivo é o agente estatal, né, a entidade estatal aí que vai sofrer os impactos dessa decisão, né? Então, imagine aí que você está pleiteando um reajuste salarial, né, um funcionário público, quem seria, né, obrigado a custear aquele benefício deveria aí estar no polo passivo, né? O outro entendimento é que a legitimidade passiva é a autoridade que não exerceu seu dever regulamentar, ou seja, né, ou o chefe do Poder Executivo, ou a Assembleia aí, Legislativa, ou a Câmara de Vereadores, conforme o caso, né, ou o Congresso Nacional, conforme o caso, né? Então, o STF tem entendido aí pela segunda opção, né? Pela segunda opção aí, legitimidade passiva é o chefe do Executivo, quando a norma exigir aí um decreto, ou o Congresso, ou a Câmara, ou a Assembleia, quando a norma for uma lei, né, ou de competência daquela casa. Então, basicamente, esse é o cenário geral aí do mandado de injunção. Quem julga essa ação depende de quem for a autoridade coatora, né, quem for aí o réu dessa ação. Se for aí uma autoridade federal, vai para o STF ou o STJ conforme essa autoridade, né? Então, por exemplo, o presidente da República vai lá para o STF, né? Então nós temos aí as competências estabelecidas no artigo 102 e 105 aí da Constituição, ou se for aí uma autoridade estadual ou municipal, vai para o Tribunal de Justiça conforme o regimento interno, né? Então, imaginar que é uma ação contra o governador do estado. O governador do estado é uma ação que vai direto aí para o Tribunal de Justiça, em especial no Paraná, no órgão especial, né? Então, conforme as normas aí locais, estaduais, né? Então, conforme a autoridade é que haverá distribuição de competência aí, conforme as prerrogativas de foro, né? Como são pessoas que geralmente têm prerrogativa de foro, elas devem ser direcionadas aí conforme o regimento de cada caso. Bom, e para a concessão aí desse mandado de segurança, de injunção, desculpe, o que o julgador vai verificar? Ele precisa verificar 4 pressupostos que são aí as condições essenciais desse mandado de injunção, né? Primeiro, ele vai ter que analisar se aquela pessoa, né, se aquele impetente, aquele que está no polo ativo, se ele efetivamente aí está sendo lesado, né? Se há uma inviabilidade do exercício do direito fundamental dessa pessoa. Então, se ele está sendo aí tolhido, né, de uma garantia prevista lá na Constituição. O segundo elemento que ele vai analisar é a ausência de norma infraconstitucional que regulamente, né? Então, o mandado de injunção tem aí a sua natureza de determinar que o órgão faz, né, e supra, que a pessoa tenha suprido aquela ausência regulamentar, então precisa ter essa omissão normativa aí. Aí, terceiro, o dever de legislar claramente estabelecido na Constituição, né? Então, nós temos aí situações em que criar uma determinada política, implementar uma determinada regra é prerrogativa do próprio poder público. Então, o poder judiciário ele não pode fazer às vezes aí
do Poder Legislativo ou Executivo, exigindo que ele declare ou estipule um direito que não está lá na Constituição, né? Então vejam que ter o dever de legislar claramente determinado aí na Constituição. Se não estiver expresso, ou se for uma simples política pública, uma escolha, né, uma discricionariedade aí do gestor público, também não há mandado de injunção. E o quarto, a relação entre essa omissão e a impossibilidade aí do direito de exercer, né, o nexo de causalidade aí, que também é necessário para justificar e trazer o caso concreto. Né, aquilo que a gente falou logo no início, não é uma ação abstrata, não é contra uma omissão geral, né, e ampla da norma, é um caso concreto. Então, a pessoa, o autor da ação, precisa demonstrar esse vínculo, esse nexo de causalidade, né, ou seja, que o fato, a realidade dele está sendo afetada por essa omissão inconstitucional aí. Sintetizando, né, o que estava no slide anterior, basicamente aí dois parâmetros precisam ser seguidos, né, ou o julgador aí, o magistrado que vai fazer essa análise, ele precisa avaliar dois pontos, né? Primeiro, se existe um direito fundamental do interessado que não está sendo possível de executar, concretizar, e o segundo, se existe aí, né, o dever constitucionalmente estabelecido de que aquele órgão legisle sobre tal. Né? Então, são os dois parâmetros aí, critérios que o legislador, né, que o julgador, aquele que vai aplicar o direito, tem que observar. Com relação ao trâmite, ele não tem aí o mandado de injunção, aquilo que a gente já antecipou, ele não tem uma norma específica. Né? Existe só uma disposição aí no artigo 24 da Lei 8038 de 90, dizendo que, salvo aquilo que é incompatível, aplica-se a lei aí do mandado de segurança. Né? Então, o rito do mandado de injunção é exatamente aí a lei do mandado de segurança, é aquilo que a gente viu na aula passada. Então, basicamente, a pessoa impetra a ação, essa ação pode ter pedido liminar ou não, né? Dependendo do pedido liminar, aqueles requisitos, né? A gente viu o fumus boni iuris e o periculum in mora. Uma vez analisada a liminar, vai para a autoridade coatora, ela presta informações, depois parecer do Ministério Público e no final já a sentença. Né? Então o rito também é célere, aí, é bastante rápida a tramitação de um mandado de injunção. Mas o interessante do mandado de injunção é com relação à sentença. Né? A sentença, ela possui aí uma discussão, né? Uma discussão sobre qual é o âmbito de aplicação dessa sentença. Veja, a lógica do mandado de injunção é uma pessoa física ou jurídica entrar com essa ação para reconhecer o seu direito, né? O seu direito individual, sua missão legislativa. Né? Então, ela não tem a rigor, como são os. Né, vocês vão ver isso mais para frente, mas existe ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Essa sim, né, ajuizada aí por algumas entidades, ela tem o efeito e objetivo geral de suprir uma omissão generalizada para todo e qualquer indivíduo. Esse mandado de injunção é uma ação individual que cada um de nós pode ajuizar. Né? Então existe uma divergência na doutrina sobre qual é o efeito dessa decisão, né? Como ela se opera na prática. Então são quatro hipóteses, né, que a doutrina traz. A primeira, que o julgador declara a inconstitucionalidade e dá ciência ao órgão competente para efetivar a norma constitucional. Seria um mero efeito declaratório. Né? A pessoa tem reconhecida aí seu direito subjetivo de ter essa norma suprida, essa norma editada. Né? A segunda corrente aí da doutrina é que a decisão não só declara omissão, mas também estabelece sanções aí para a autoridade omissa, como, por exemplo, estabelecer um prazo, né, uma obrigação, aí, uma astreinte, caso não seja suprida aí essa decisão. Né? Então, a primeira opção, né, da doutrina é que ela simplesmente declara, a segunda é que ela tem um caráter mandamental, ela determina, né, que se faça essa norma sob pena de uma multa, por exemplo. A letra C faz aí que ela supra uma lacuna no caso concreto e autoriza
né, permite que a pessoa exerça aquele direito, né? Então, também tem efeito mandamental, ou seja, a decisão é uma ordem para que o legislativo ou executivo faça aquela norma, mas ao mesmo tempo já autoriza que a pessoa exerça, né, aquele direito que ela se diz violado. E a quarta hipótese é que a elaboração da norma regulamentadora para suprir integralmente a omissão legislativa. Né? O julgador viabiliza o exercício do direito a todos os titulares, né? Ou seja, dá um efeito erga omnes, dá um efeito geral para todos aí de se utilizar dessa jurisprudência como analogia para executar esse direito. Né? Não precisaria todo mundo ingressar individualmente. E é essa, né, a tônica que o STF tem dado aí nos últimos julgamentos, né? O mandado de injunção, até para evitar essa repetição de ações análogas, né, com mesma matéria, o STF tem estipulado, né, no dispositivo da decisão que ela se aplica aí, né, uma espécie de efeito erga omnes, ou seja, vale para todos, né, vale aí como um parâmetro para que todos os ministros, toda vez que tiver aí uma ação parecida, eles já adotam aquele acordo e passam a repeti-lo, né? Então é um parâmetro aí jurisprudencial repetitivo, né? Só que, infelizmente, no âmbito da administração pública, por exemplo, a pessoa é obrigada a ingressar novamente com a ação. Ela não, essa decisão favorável a um indivíduo não vai obrigar que o poder administrativo, né, a esfera administrativa, supra, né, e se utilize daquele julgado para outros casos. Infelizmente, no âmbito judicial, ele vira uma jurisprudência repetida. Então, a pessoa entra e ganha, entra e ganha, entra e ganha. Mas na esfera administrativa, o mandado de injunção ainda não tem aí a força necessária para obrigar em esfera administrativa. Né? Precisaria aí de um comando maior do STF, que seria a própria ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, né? Que é uma ação que a gente verá aí em outra oportunidade no próximo semestre. Esses são os contornos gerais aí do mandado de injunção que cada um de vocês precisa saber aí, que são os delineamentos básicos e para que ele serve, né? Que é o que importa aqui no nosso conteúdo de hoje. Bom, feita essa breve explanação aí, ou essa, né, aula resumida aí sobre o mandado de injunção, vamos fazer a questão semanal, né? A questão semanal, lembrando que tem que ser individual, tem que ser enviada para aquele meu e-mail que aparece aí na tela, tem que ser enviada sempre até a semana subsequente ao nosso dia de aula, que é terça-feira, né? Então, em específico, nós aí, na terça-feira, dia 5 de maio, né? Já estamos em maio, para o envio dessa resposta dessa questão. Então, até dia 5 de maio, você tem que enviar a resposta da seguinte questão. Né? A seguinte questão fala a respeito aí dessa questão inerente à separação de poderes. Né? Vejam que nós temos, dentro da teoria geral do Estado, que inclusive vocês tiveram comigo, aquela discussão sobre separação de poderes, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Ok, uma pessoa entra com ação com mandado de injunção ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário exige que, né, o poder aí, executivo ou legislativo edite aquela norma, né, edite aquela norma para que aquele direito fundamental possa ser usufruído pelo cidadão. Pois bem, o que o mandado de injunção vai fazer? Vai exigir que o Poder Legislativo, por exemplo, crie aquela norma. Nesse sentido, pode então, mesmo com uma decisão do Poder Judiciário determinando a criação daquela norma, poderia então o Poder Legislativo legislar no sentido de que aquela pessoa não teria direito àquele benefício, aquele valor, ou aquele direito, como ela pleiteou lá na ação judicial? Né? Então, essa é a questão que eu faço para vocês, entrando, né, naquela questão de separação de poderes. Né? Dentro da separação de poderes, o quanto que o legislativo é obrigado a criar a norma conforme o juiz determinou, ou o poder legislativo pode mudar aí essa disposição. Então, essa é a pergunta cuja resposta vocês devem enviar para o e-mail até dia 5 de maio. Avançamos agora para nossa segunda ação do dia de hoje, né, e a
quarta ação, o remédio constitucional que a gente estudou até agora. Falamos então sobre o habeas data, né? O habeas data, ele tem aí, né, a mesma ideia e a mesma configuração do habeas corpus, né? Então, só que enquanto que o corpus está destinado aí à questão de direito de locomoção, direito de ir e vir, o habeas data está relacionado aí à questão de proteção de dados, né? Então, o habeas data também tem previsão constitucional aí no artigo 5º, né, inciso 72, falando que, né, o habeas data ele cabe em duas situações. Primeiro, para assegurar o reconhecimento de informações relativas a pessoas do impetrante, constando aí em bancos de dados públicos, né, ou para retificação desses dados, né? Então vejam que tanto para assegurar o conhecimento, ter acesso, quanto para corrigir esses dados. E aí o habeas data, esse sim tem uma lei específica, a Lei 9.507 de 97, vem trazer os trâmites, os regulamentos, né, os detalhes aí de como se opera esse habeas data. Basicamente, ele traz aí, ele repete, né, a disposição do artigo 5º da Constituição, mas ele traz uma terceira hipótese, né, o artigo 7º dessa lei 9507 traz lá no artigo 7º, inciso 3º, uma terceira hipótese aí de cabimento do habeas data, né? Nesse caso específico é para anotação nos assentamentos aí de contestação ou explicação sobre aquela anotação em bancos de dados, né? Então você pode entrar com habeas data, por exemplo, para justificar perante né, um banco de dados aí, o porquê tem aquela anotação, né? Então, para conceder aí uma ordem para colocar aí uma anotação, um comentário sobre aquela restrição ao crédito, por exemplo, né? Então, o habeas data ele tem o objetivo aí de prestigiar a questão da privacidade e intimidade da pessoa, né? Enquanto que o habeas corpus aí é um recurso de ir e vir, né? O habeas data foi introduzido aí para promover a transparência das informações dos órgãos públicos, né? Então ele está muito ligado aí com o direito à personalidade, o direito à privacidade e à intimidade das pessoas. A gente sabe que a gente não pode fugir de alguns cadastros, né, de alguns bancos de dados, né? Vamos pegar o exemplo lá, o INSS, né? O INSS ele vai formando aí o seu histórico profissional em razão aí do exercício de uma atividade remunerada. Ele vai ter todos os seus dados, salário, vai ter dados de recolhimento, vai ter dados pessoais, vai ter dados de doenças, inclusive, quando você ingressa num benefício. Então, veja, tudo isso tem um cunho muito pessoal, né? Isso aí é protegido e cada um de nós tem direito de saber o que está lá colocado, né? Então, o habeas data faz exatamente essa peculiaridade da gente poder ter acesso, ver o que está nesses bancos e pedir a correção se algo estiver equivocado, né? Então, o habeas data aí ela tem essa previsão, essa disposição, o que não afasta, inclusive, né, e aí já até antecipando, a possibilidade de você entrar com uma ação ordinária, né? Então, quando você tem aí esse problema de ter acesso ou não a informações, você pode optar, né, por um habeas data ou por uma ação ordinária. Só que o habeas data tem aí um trâmite todo mais célere do que uma ação ordinária, né? Então ele acaba sendo mais rápido e mais direto aí ao ponto. Mas enfim, acaba sendo uma opção do advogado também ação ordinária e para o juiz declarar que um determinado órgão forneça as informações. O efeito prático acaba sendo o mesmo. Bom, quem pode entrar aí com esse habeas data? Qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, né? E quem são aí quem é o polo passivo, né? São aqueles que administram esses bancos de dados, né? Então não é só banco de dados público, não é só autoridade pública, existem bancos de dados de caráter público que são administrados por particulares. Vamos pegar o exemplo do Serasa aí, é um banco de dados de caráter público, mas administrado por uma empresa privada. Então, contra eles também cabe o habeas data, né? Então, o habeas data serve contra uma autoridade, você impetra um habeas data, assim como impetra
um habeas corpus, mas você traz aí a possibilidade também contra um ente particular, assim como lá no habeas corpus também a gente viu essa possibilidade. Bom, quem vai julgar? Né? Nesse nono slide a gente tem aí quem vai julgar essa ação, qual é a competência. Aí depende de quem é o passivo, né? De quem é a autoridade que você coloca. Aí são as mesmas aí que a gente já vem falando, né? Inclusive falou aí do mandado de injunção, depende contra quem você entrar. Se você entra contra o presidente da República, o STF, o ministro de Estado, o STJ, contra um prefeito, justiça estadual, né? Então, conforme aí a pessoa que você entrar, é que você vai determinar aí a competência. Se é uma pessoa da União, vai para a Justiça Federal. Se é uma pessoa vinculada aí ao Estado e município, Justiça Estadual, né? Então, conforme o caso aí, é o regimento geral aí de competências das ações judiciais. Bom, a Constituição prevê aí duas hipóteses da tutela de habeas data. Primeiro, o acesso a dados, que a gente já falou. Segundo, a retificação desses dados, que está lá no artigo 5º. E o artigo 7º, inciso 3º, traz uma terceira, aquilo que a gente também antecipou, a possibilidade de você colocar anotações naquela situação, naquela anotação de banco de dados. Né? Então, são duas hipóteses da Constituição e uma terceira da lei específica aí do habeas data. O que se tem, né, e é próprio da Lei 9507, é a necessidade, ou seja, a condição da ação que você primeiro tente resolver a questão pela via administrativa. Então, você quer o acesso a um banco de dados do INSS. Você tem que primeiro comprovar e tentar por meio de um protocolo lá no INSS. Somente com a negativa, né, ou a demora injustificada no fornecimento dessas informações é que você pode entrar aí com o habeas data. Né? Então, é uma ação que tem como condição da ação esgotar as vias administrativas. Né? Então, o remédio constitucional não pode ser exercido aí como primeira medida, e sim como a última medida, nesse caso, né, contra os órgãos administrativos. Bom, quais são os parâmetros aí? Esse habeas data, como a gente antecipou, tutela os direitos da personalidade, né, em específico a privacidade, intimidade, questão de armazenamento aí equivocada, né, de informações que violam a honra, né? Vamos imaginar aí o cadastro de devedores, né? Imagina que você não deva esse débito que está lá indicado. O que acontece? Você deve fazer um protocolo administrativo. Se o órgão declinar ou se recusar a atender aquilo que você peticionou, cabe aí a possibilidade do habeas data para uma ordem judicial determinar, né, que se exclua ou determinar a correção daquela informação. Né? Então, basicamente aí tem a ver com os direitos personalíssimos aí, a privacidade e a intimidade. Bom, o trâmite processual ele está tudo aí na Lei 9507, né? Então não vale a pena aí a gente ler a lei inteira, naquilo que a gente falou, é uma ação não tão comum, não tão presente aí no dia a dia dos advogados, então a gente faz uma verificação um pouco mais branda, né? Não tão profunda. O que tem nesse habeas data? Né? Primeiro, tem aí a celeridade no andamento processual, né? A questão de ele ter prioridade de tramitação sobre as ações ordinárias, ele é mais rápido, ele entra numa fila específica, assim como é o habeas corpus, assim como é o mandado de segurança. Esse habeas data não tem a possibilidade aí de conceder uma liminar, né? Não existe previsão legal do pedido liminar, muito embora aí muita gente utilize, por analogia, tanto a lei do mandado de segurança quanto o Código de Processo Civil para pleitear. Né? Então, não há na lei específica, mas existe, assim, outras normas que você pode utilizar como analogia para pedir a liminar. E, de fato, ela acaba sendo analisada aí pelos magistrados. Em caráter sumário da fase probatória, né? Então, você tem que trazer todos os elementos aí para a petição inicial, né? Então não existe testemunha, não existe aí audiência, não existe perícia,
ele acaba sendo um caráter sumário, ou seja, é só a prova da petição inicial e depois das informações da autoridade, como é o mandado de segurança, por exemplo. Essa ação de habeas data é gratuita, né? E ela traz aí fortes semelhanças com o procedimento do mandado de segurança, ou seja, petição inicial, liminar, informações da autoridade coatora, parecer do Ministério Público, sentença. Né? Então ela é bem séria e segue a mesma lógica do mandado de segurança. E por último, né, chegamos ao nosso último remédio constitucional, a nossa quinta ação, né, a quinta ação caracterizada aí como remédio constitucional, que é a ação popular. Né? A ação popular é uma outra ação de cunho aí que visa garantir os direitos individuais e fundamentais do cidadão. Essa ação popular ela tem a peculiaridade aí de tutelar, né, de um modo geral, as pessoas frente a uma situação de deterioramento do patrimônio público. Né? Então, uma ação popular é um instrumento direto de fiscalização da população da atuação do poder público. Né? Então, toda vez que você verificar uma ação, o Estado esteja aí causando um problema, um deterioramento, um prejuízo ao patrimônio público, qualquer cidadão tem a prerrogativa aí de ingressar com a ação popular. Né? Então, a ação popular ela é bem conhecida aí como um instrumento de fiscalização do poder público. Né? Então, qualquer cidadão, vendo que o poder público não está protegendo, cuidando daquilo que é da sociedade, pode entrar com essa ação popular. Bom, tem previsão aí no artigo 5º, né, inciso 73, que diz que, né, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, visando o quê? Anular um ato lesivo ao patrimônio público. Né? Então vejam que é uma ação ampla. Esse sentido de patrimônio público aí ele envolve uma série de fatores, né, que o próprio artigo 5º traz. Meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, parte de consumidor, parte física, parte intelectual, enfim, ela é bastante ampla. Né? Essa ação popular ela envolve praticamente aí todo o patrimônio do Estado, não no sentido só material, mas também histórico e cultural. Né? Então, algum programa cultural, alguma situação aí também está envolvida aí no âmbito, né, o meio ambiente, inclusive, está incluído nesse âmbito de proteção da ação popular. E aí nós temos uma lei específica, a Lei 4717 de 65, traz aí, né, a disposição própria específica da ação popular. O artigo 1º acaba repetindo aí que qualquer cidadão é parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, Estados, Distrito Federal e municípios, inclusive entidades aí autárquicas, sociedades de economia mista, também, né, ingressam nesse sentido. Então vejam que é amplo. O que é uma sociedade de economia mista? O Banco do Brasil, por exemplo, né? E qualquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Vejam, empresas estatais aí, empresas públicas também podem ser passíveis aí de uma ação popular. Né? Então, qualquer pessoa que veja, por exemplo, que a Petrobras está sendo aí dilapidada por interesse político, ou qualquer empresa, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tem aí a possibilidade de se valer da ação popular para que o Poder Judiciário coloque um freio a essa situação. Bom, qual é o objetivo, então, dessa ação popular? Bom, o objetivo dessa ação popular é estabelecer aí a possibilidade de qualquer cidadão fiscalizar, né, participar do processo aí de formação da vontade do Estado. Né? Permite ao cidadão aí tutelar o bem coletivo. Né? Na teoria, o que acontece? O patrimônio público ele não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente, não é, ele é da coletividade, é da sociedade como um todo. Né? Então, cabe à própria sociedade fiscalizar aquilo que é seu. Né? E o direito precisa dar ferramentas para isso. Qual é a ferramenta que nós temos?
a ação popular, né? Então, a ação popular busca exatamente isso, né? Uma forma aí de as pessoas tutelarem pela via judiciária, com uma ordem mandamental ao seu final, aquilo que é da própria sociedade, né? Ou seja, o patrimônio, né, que existe do Estado, ele é da sociedade. Então, é melhor para fiscalizar a sociedade do que o patrimônio público do que a própria sociedade. Então, nós temos aí essa peculiaridade, né? E quem entra com essa ação, quem pode entrar com essa ação? É o próprio cidadão, né? Ou seja, aqueles que estão com os direitos políticos ativos. De modo geral, né, a gente pode resumir aquele que tem título de eleitor válido, aí, regularizado. Né? Então, muita gente critica, dizendo que a Constituição não chama de cidadão aquele que está com o título de eleitor válido, mas é requisito aí para ingressar com a ação popular. Você precisa estar aí com o seu título de eleitor, né, seu direito político ativo. Ou seja, quem pode e quem tem essa possibilidade? Os brasileiros natos ou naturalizados maiores de 16 anos e os portugueses residentes no Brasil, aí, dependendo de um tratado de reciprocidade com o governo português. Né? Então vejam que quem não pode entrar com ação popular, resumindo, o estrangeiro. O estrangeiro ele não pode ajuizar aí uma ação popular aqui no Brasil. Né? Vejam que é restrito ao cidadão brasileiro, entendido como aquele que tem a possibilidade de exercício do direito político, ou seja, aquele que pode votar. O estrangeiro, né, não pode votar aqui no país, a não ser que ele se naturalize ou seja português aí nesse tratado de reciprocidade. Né? Então, exige-se aí o título de eleitor válido para essa pessoa ingressar com a ação, o que é criticado pela doutrina, porque é uma limitação não prevista na Constituição. Né? O cidadão não é sinônimo de ter título de eleitor válido. Né? Então, existe essa discussão aí, mas na prática é requisito. Você tem que apresentar aí seu título de eleitor. Você entra com essa ação contra quem? Né? Você entra com essa ação contra a pessoa, né, o ente federado aí que está e é responsável por aquele patrimônio. Né? Então, dependendo aí das competências de cada um, se é, por exemplo, um patrimônio federal, né, uma praça pública, se é uma praça da prefeitura, se é uma rodovia federal, então você sempre vai seguir aí quem tem a competência, né, de prestigiar ou regular ou cuidar daquele patrimônio público. Né? Então, se é a União Federal, se é o Estado, se é o município, se é uma entidade aí, fundação pública, se é uma pessoa jurídica aí, concessionária do poder público, conforme a situação, é passível aí entrar com ação popular. Então, depende de quem está no polo passivo, quem é o réu que vai determinar aí a competência. Aqui nesse slide, né, no nosso penúltimo slide, está expresso aí a questão da competência. Né, a competência refere-se aí conforme o ato impugnado, né, então essa competência varia, né, Justiça Federal, Estadual, primeira ou segunda instância, conforme a entidade que vai figurar no polo passivo. E o que se fiscaliza? Né? Fiscaliza-se aí o poder público visando assegurar aí a lisura, impedindo ou invalidando atos lesivos ao patrimônio público. Né? Então, deterioração aí, ou a falta de cuidado de uma praça, ou mesmo a venda de um item, né, ou de uma empresa pública abaixo, valor abaixo de mercado, o abandono de um prédio público, enfim. Né? Então, essa ação popular impugna aí os atos administrativos e discricionários, né, que tem um vício. Né? Então, a definição ou a determinação de prestigiar ou não determinado patrimônio, determinado segmento empresarial ou determinado nicho, né, do governo não autoriza o governo a abandonar aquilo que ele tem do outro lado. Né? Então ele tem que tutelar, sim, esse patrimônio
inclusive o imaterial, né? Inclusive sua imagem, aí, sua honra, enfim, tudo isso é passível aí de questionamento pela ação popular, né? Então a gente pode, né, é um instrumento que qualquer cidadão tem para ingressar com essa ação. Bom, para a gente ter êxito numa ação popular, o que, que a gente precisa? Basicamente, a gente precisa comprovar a lesão, né? A lesão é inerente aí a uma ação que venha proteger o patrimônio, que você comprove que haverá uma lesão, né, uma lesividade aí nesse patrimônio, mas ao mesmo tempo isso é decorrente aí de uma ilegalidade, né? Nós sabemos, e vocês estão vendo aí, ou verão, pelo menos em breve, que o direito administrativo, o poder público, ele é pautado aí por atos vinculados, né? Uma série de disposições legais obrigam o Estado a tutelar o patrimônio, né? Então não é uma opção, o governador, o prefeito, o presidente, ele não pode optar, eu vou cuidar de uma parcela, outra parcela eu abandono. Não, tudo compreende o poder público, o patrimônio público, e o poder público deve tutelar tudo aquilo, né? Então, o abandono, né, ou a falta de cuidado revela aí uma ilegalidade, né, uma conduta em desacordo aí com esse princípio da vinculação. Então, cabe então, né, é possível aí você ajuizar a ação popular. E como é que essa ação tramita? Né? Essa ação tramita pelo rito ordinário, ou seja, é uma ação comum ordinária que vai ter aí a tramitação por todas as fases aí, né, de um processo tal como uma ação ordinária, ou seja, cabe prova, cabe tutela antecipada, cabe testemunha, cabe tudo isso. Mas o que a lei 4717 vai exigir na petição inicial é a presença de três elementos. Né? Primeiro, que é a condição de cidadão, aquilo que a gente já viu, né? Então a lei específica da ação popular vai exigir aí a comprovação de que você tem possibilidade de votar, título de eleitor. Você tem que comprovar a ilegalidade do ato atacado, né, e a lesão, né, que são os próprios elementos aí que caracterizam a ação popular. Então você tem que trazer isso na petição inicial. Uma vez protocolada essa petição, o juiz vai receber ela ou não, e aí ela vai determinar a citação da pessoa jurídica envolvida, vai pedir um parecer do Ministério Público e aí, né, conforme o caso, pode ter documentos, pode ter perícia, pode ter aí a fase probatória. E no final sai uma sentença, é proferida uma sentença, e aí conforme o pedido, né, o pedido você pode pedir para suspender algum ato, então ela vai ter uma determinação, né, de fazer, você pode pedir para a prefeitura, o estado, enfim, fazer algo, né, então uma carga mandamental, depende aí do pedido, uma declaração, né, você pode pedir uma declaração, uma ação popular aí para que o judiciário declare, né, que há aí uma situação de ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público, então depende aí como você formata o pedido inicial, é como a sentença deve seguir, né? A sentença ela sempre tem que ser aí de acordo com o pedido, senão ela acaba sendo nula. Bom, pessoal, com isso, né, com a exposição aí sobre a ação popular, a gente encerra esse tópico dentro da nossa disciplina chamado de remédios constitucionais, que foi aí objeto das nossas últimas 3 aulas, e a partir da semana que vem a gente avança em um novo título, novo capítulo, enfim, dentro da nossa ementa, conforme a gente for evoluindo. Então, agradeço mais uma vez a paciência, né, a perseverança de vocês, espero em breve revê-los, mas ainda não temos nenhuma previsão de retorno às aulas presenciais. Bom, boa semana, um abraço e até mais.